continuação, é o segundo vídeo. Continuando, irmãos, que no nome de Jesus, a qual os apóstolos pregavam e escreveram, inclusive a carta dos Hebreus, que não tem o seu autor, também estava escrito em grego e todos eles denominavam o nome Iesus. Quero ler um texto com os irmãos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 13, falando a respeito que esse nome foi aceito no céu como o nome do Filho de Deus. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: "Conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo que prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Então, pessoas que sem terem o conhecimento, o renovo espiritual, o selo do Espírito Santo, tentaram invocar o nome de Jesus, em grego, Iesus, que Paulo pregou, escreveu, deixou escrito, como já disse, mais de 922 vezes escrito no Novo Testamento o nome de Jesus em grego. E o espírito maligno reconheceu e disse: "Conheço a Iesus, e bem sei quem é Paulo." O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte, que se o nome de Cristo, que foi concordado, conforme lemos no começo, não só por 2 discípulos, mas por todos os discípulos, pela igreja primitiva e pela igreja ao longo dos séculos, a qual vem sendo traduzido do grego para os demais idiomas, esse nome é aceito diante do Pai. Esse nome é aceito diante do Espírito Santo. Esse nome é aceito diante dos anjos, dos 7 gloriosos, dos querubins, dos serafins. Esse nome é aceito diante dos 24 anciãos. Esse nome é aceito pelo Pai, que o nome de Jesus corresponde ao eterno Filho de Deus. Se não fosse assim, as igrejas que pregam em nome de Jesus já estariam totalmente arrasadas, porque os submissos já teriam os destruídos, ainda que fora do tempo. Se o nome do Senhor Jesus não fosse aceito no céu e respondido na terra como o nome do unigênito Pai, o nome daquele que era, que é e que há de vir, há muito tempo, irmãos, já teria sido apagado a memória do Filho de Deus nesse nome, porque Satanás certamente nos teria envergonhado e destruído. Mas não é assim que acontece. Não é assim que vem acontecendo ao longo dos séculos, mas no nome que invocamos como o nome de Jesus, que nos arremete ao Filho do Altíssimo, esse nome com grande poder no céu, porque Jesus mesmo disse: "Foi-me dado todo o poder no céu e na terra." Esse nome com todo o poder na terra. Subjugamos os reinos das trevas, desfazemos em o nome de Jesus as obras feitas do maligno, porque esse nome foi aceito não somente por 2 dos discípulos, mas por centenas de milhares de discípulos, que esse nome corresponde ao Salvador da humanidade, ao Cordeiro de Deus que foi morto para perdoar o pecado de muitos. Ao contrário disso, se hoje nós negarmos o nome do Senhor Jesus, nós estaríamos afirmando de uma maneira indireta em que os demônios que foram expulsos até hoje e ainda são expulsos hoje,
foi expulso por um nome que não corresponde ao nome do Filho do Altíssimo. E se não corresponde a Deus, é evidente que corresponderia ao diabo. Aí nós cairíamos na mesma contradição dos judeus, que eram contemporâneos de Jesus, que dizia que Jesus expulsava os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E o próprio Senhor explicou, ensinou, dizendo que isso não era possível, porque uma casa, um reino não pode ser dividido contra ele mesmo. Nós sabemos que é do interesse de Satanás que as pessoas continuem possessas, se autodestruindo pela influência de espíritos maus e malignos, e através de doutrinas, até de homens, Satanás vem coibindo pessoas de libertarem os seus irmãos de possessões malignas, com doutrinas de homens, porque ele mesmo disse: em meu nome expulsarão os demônios. E tem homens ensinando que não se deve expulsar demônios, baseado num contexto da carta de Judas que não tem nada a ver com julgamento de demônios. Jesus não mandou de fato nós julgarmos, nem mandarmos para lugar nenhum, mas mandarmos sair dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, aqueles espíritos maus e malignos que os afligem, que os tomam, que os destroem, que os leva à margem da miséria e até a morte. Se até aqui nós temos expulsado demônios em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, apresentado ao pecador o nome de Jesus como Filho de Deus, como é que agora nós vamos dizer que não podemos mais fazer em o nome de Jesus, porque temos que clamar o nome do Filho do Altíssimo na linguagem original? Irmãos, isso é incoerência. Foi aceito no céu. Quem que sabia o nome de Jesus em 1900, em 1800, 1700, no original? Quando eu aceitei o nome de Jesus como o único Salvador, eu nem imaginava. Soube logo de fato que significava Josué, mas eu não imaginava, a pronúncia estava longe de nós alcançarmos essa informação. E nem por isso fomos envergonhados. Aos 17 anos eu vi uma jovem da mesma idade, vítima de ódio, por um trabalho de bruxaria, que estava para morrer em 7 dias. E no nome do Filho de Deus ela foi liberta, ela vive até hoje, os seus pais ainda vivem. É testemunha que no nome de Jesus ela está liberta. Aproximadamente 5 anos, minha filha aos 14 anos também vítima por um trabalho de ódio, a qual fizeram com ela por inveja. Essa moça de 14 anos perdeu cerca de 15 quilos, não conseguia comer, tudo que comia vomitava, nem água parava no seu estômago, sobreviveu esses dias à base de soro injetável, e ela foi secando, e nos primeiros 5 dias nos chamou, falou: pai, eu não aguento mais, tudo que eu como vomito, tudo que eu bebo vomito, eu estou secando, não para mais nada no meu estômago. Levamos aos médicos, e eles nada encontraram. Dava medicamento e soro para hidratar, e a menina cada dia pior, secando. Mas eu dou graças a Deus, porque num dia de culto, que se começa em nome de Jesus, um jovem pregador da Bahia, recém-chegado na cidade, estava pregando e de repente ele parou a sua mensagem, olhou para minha filha e falou: moça, levanta. E ela, ao se levantar, falou: vem aqui até a frente, vire para a igreja. Apresentou a minha filha à igreja e disse: veja, irmãos, como que pode alguém ter ódio de uma menina tão jovem?
logo em seguida, os pais dela estão presentes, nos chamou até a frente. E no nome de Jesus ele revelou o que havia acontecido. Provavelmente uma ex-funcionária minha, por inveja, fez obra de ódio para essa minha filha. Mas ele logo disse, escreveram o nome dela com caneta preta, riscaram e costuraram na boca de um bicho para que conforme o bicho vai morrendo, ela vai morrendo junto. E ele perguntou, não é assim que está acontecendo? E nós concordamos, era. E ele disse, hoje, no nome do Senhor Jesus, morre o bicho, mas ela fica viva para a glória de Deus. Está conosco, bonita, saudável, prestes a se casar, por causa desse nome. Eu quero pronunciar o nome do Filho de Deus na linguagem original. Se for preciso um dia pregar para os judeus, eu quero saber a sua língua, para falar no seu sotaque, no seu tom, para os convencer a se converterem no Filho de Deus. Mas não posso, não concordo, não aceito que alguém diga, não posso mais fazer oração em nome de Jesus, porque alguém sem o menor temor, sem o menor respeito com o próximo, vem profanar o santo nome, que por muitos séculos já vem sido invocado e respondido como o nome do Filho de Deus. Em o nome de Jesus, traduzido para nós na linguagem portuguesa e para outros idiomas a partir do grego, é o nome que corresponde ao Filho do Altíssimo Todo-Poderoso. Ou existe algum outro nome, ou algum outro ser tão poderoso que possa responder por Cordeiro de Deus? O vídeo parou, irmãos, só para completar. Não existe outro nome que possa corresponder com tantos codinomes como o nome do Senhor Jesus. Ele responde quando clamamos raiz e geração de Davi. Ele responde quando clamamos Sol da Justiça. Ele responde quando clamamos Filho do Altíssimo. Ele responde quando clamamos aquele que era, que é e que há de vir. Ele responde quando nós clamamos o Cordeiro que foi morto, mas agora vive para sempre e sempre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.